Bom dia, alunos. A gente vai continuar nossa aula de HTML e a gente vai ter um conteúdo bem interessante agora, que é voltar ao estudo das imagens. Como a gente trabalhar com as imagens de uma forma melhor. A gente colocava algumas imagens no HTML, mas não trabalhava em cima da configuração daquela imagem. Então ficava uma imagem bem gigante na tela e a gente tem como mudar isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, lembrando, abra o bloco de notas, para você fazer o código em HTML, e tenha uma imagem salva no computador. Aqui eu tenho uma imagem aqui numa pasta específica que eu fiz, mas pode deixar sua imagem na área de trabalho, por exemplo. E uma coisa importante, se você vai salvar o seu documento de HTML na área de trabalho, então a sua imagem que você vai usar no código também deve estar na área de trabalho, tá? Então, a princípio, eu dou esse conselho para vocês. Peguem uma imagem aí no seu computador ou baixem alguma imagem da internet e renomeie ela com o nome de imagem. Tá vendo aqui, ó? Deixe o nome dela de imagem. Para quem não sabe como renomear, clica com o botão direito, vem aqui em renomear, tá? E escolhe outro nome para ela, tá bom? Então, primeiro a gente tem aqui o nosso bloco de notas e a gente tem a nossa imagem, tá? No meu caso, eu vou salvar o meu documento HTML aqui nessa pasta da imagem. Então, o mesmo lugar que você está salvando o seu documento é o lugar que tem que estar salva a sua imagem também. Porque senão o HTML ele vai procurar a imagem e não vai achar. Então o seu código vai estar num lugar e a sua imagem em outro lugar. Vai dar erro, tá? A imagem não vai aparecer. Então esse é o primeiro ponto. Então depois de você abrir o bloco de notas, depois de você ter pego uma imagem e renomeado ela com esse nome aqui, tá? Imagem. Então a gente está pronto para começar o nosso código. E o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com dois parâmetros de imagem, que é o parâmetro de largura, tá? Então a gente vai trabalhar com esse parâmetro aqui, ó, que a gente chama ele de width, tá? Parâmetro de largura. E a gente também vai trabalhar com o parâmetro de alinhamento, tá? O parâmetro align. Então eu vou dizer, olha, eu quero que a minha imagem esteja para a esquerda, ou então eu quero que a minha imagem esteja para a direita, tá? Em vez da imagem ficar em algum lugar que o navegador determinar, é você que vai determinar o lugar que a imagem vai ficar com esse parâmetro align, tá? Então a gente tem um parâmetro width e a gente tem um parâmetro align. Vou aumentar aqui para vocês, tá? A gente tem o width e a gente tem o align. Então vamos começar aí o nosso código. Eu não vou fazer um código extenso não, tá? Vai ser bem simples, só para a gente trabalhar o nosso parâmetro de imagem mesmo. Então eu só vou abrir aqui um HTML. Toda tag que a gente abre, a gente fecha, tá? Então eu estou abrindo aqui tag de HTML porque a gente vai fazer um documento HTML simples. Então só abri e fechei a tag de HTML. Então a gente vai abrir aqui a nossa tag de imagem, tá? Lembrando, src. Eu abri uma tag de imagem, então eu já sei que eu vou usar um código que vai mostrar uma imagem no meu site, tá? E agora eu faço esse src aqui, que ele vai buscar a minha imagem. Então eu boto src igual e o nome da minha imagem. Qual o nome? Imagem.jpg, tá? Se você renomeasse a sua imagem para, por exemplo, fotografia, então seria fotografia.jpg, tá? Aqui é o nome da sua imagem. Ou então, se fosse uma foto do Rio de Janeiro, por exemplo, e tivesse lá
o nome da foto tivesse RJ, por exemplo, aí seria rj.jpg, tá? Aqui é o nome da sua imagem. Então, no nosso caso, o nome da nossa foto é imagem, então imagem.jpg, tá? E o que a gente fazia simplesmente... era fechar essa tag aqui. Então a gente fechava essa tag, tá? Deixa eu salvar aqui. Então eu vou salvar na minha pasta onde está a imagem, tá? No seu caso você pode colocar a imagem na área de trabalho. Lembrando, salvar como site.html, tá? Site.html, salvar. Então aqui, ó, vai abrir o meu documento de site, tá? Vai abrir com essa imagem do Google Chrome, ou se o seu navegador for o Firefox ou Internet Explorer, vai estar a imagem dele, tá? Então vocês reparem que como a minha imagem ela era muito larga, ela apareceu aqui, tá? De uma forma muito grande. Então, quando você joga uma imagem no site, ela vai aparecer com a dimensão original dela, tá? Então, como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai determinar um tamanho para minha imagem? A gente vai usar aqueles parâmetros que eu falei, tá? Então, só uma pequena mudança você vai ver a diferença. Eu até tive que diminuir o zoom aqui para a imagem aparecer, tá? O zoom original, a imagem fica gigante desse tipo, que é uma fotografia de alta qualidade, tá? Então, o que a gente faz? A gente usa o parâmetro width aqui, width igual a 200, por exemplo. Então, eu estou falando, ó, eu quero que a minha largura esteja com 200 pixels. A largura da minha imagem vai aparecer com 200 pixels. Então, eu coloco width igual a 200. Dou um Ctrl S para salvar, ou então você vem aqui e salva de novo, tá? Ou faz o atalho Ctrl S. Então, agora eu venho aqui na minha página, recarrego, e a minha largura da imagem ficou 200, tá? Vamos supor se o width fosse 300 aqui. Ctrl S para salvar. Pronto, tá? Deixa eu só colocar um H1 aqui para ficar legal. Tá? Vamos supor que o meu width, eu quero que meu width seja 500, por exemplo. Ctrl S, venho aqui na página, recarrego. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente aprendeu, que é o parâmetro width. Agora a gente vai aprender o parâmetro align, que é o parâmetro de alinhamento. Então a gente vem aqui em align, continua na mesma tag, tá? Repare que eu estou na mesma tag. Da minha tag de imagem, eu coloquei aqui o meu source, né, src, que é para dizer onde está a minha imagem, e aqui eu usei o parâmetro de largura, tá? Agora eu vou usar o parâmetro de alinhamento. Vamos supor que eu quero alinhar essa imagem à direita. Deixa eu diminuir aqui a fonte. Tá? Então eu estou usando o parâmetro align à direita. Então align right. Dou um Ctrl S para salvar. Então a minha fotografia aqui foi para a direita. Se eu quisesse ela na esquerda da minha página, então é o padrão, né? Que é o align left. Então a imagem já está ali na esquerda. Então a gente tinha uma imagem que eu jogava para o meu site, só que ela ficava de uma maneira gigantesca.
ou pequena demais ou grande demais, porque a imagem vai ficar na dimensão original. Mas aqui o que eu fiz? Eu mexi na largura e no alinhamento da imagem. Então se eu coloco uma largura, por exemplo, de 200, de 300, a minha fotografia, a minha imagem já fica aqui num tamanho consideravelmente bom, tá? Então, para você configurar a sua imagem, esses são os primeiros parâmetros, tá? Então façam aí, usem essa imagem e trabalhem nesses parâmetros de width e align, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando essa questão de imagem e a gente vai fazer um site mais completo, um layout mais completo, tá? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Até a próxima aula.